Olá, bem-vindo à nova série de vídeos aqui do meu canal, curso ou mini curso de HTML com CSS para criação de páginas web. O objetivo desse mini curso é que você saia aprendendo realmente o básico de HTML e CSS para que possa criar então suas primeiras páginas web. Bem, essas aulas foram gravadas no curso de férias da Faculdade Senai da Paraíba, que foi justamente ministrado por mim. Na Faculdade Senai nós temos alguns cursos, como o curso de automação industrial, e nele eu ministro algumas disciplinas na área de programação, como programação orientada a objeto, programação estruturada. Alguns alunos tinham a necessidade, ou pediram muito, que eu pudesse estender um pouco mais e falar um pouco mais sobre aplicações web, programação para web, e pediram também para que eu ministrasse então um mini curso de HTML para aprender o básico ali do conceito de interface através de páginas web. Essas aulas foram gravadas então em 2 noites e eu decidi então desmembrar ela em partes para que você possa compreender melhor. Essa primeira parte trata do conceito básico do que é a web. Essa primeira parte trata justamente dos primeiros protocolos da internet, HTTP, FTP, como trabalhar com os protocolos através de navegadores, o conceito de web, o lado cliente e o lado servidor, e também o princípio de como trabalhar com programação web. Nas demais partes você vai ver então como trabalhar realmente com HTML, a estrutura de tags que HTML trabalha, você vai aprender na prática a criar sua primeira página web só com HTML, posteriormente teremos em outra parte, trabalharemos também com o CSS para estilizar um pouco mais nossa página e vamos concluir com um projeto como esse que você está vendo na tela, a criação então de uma página web com o uso de um framework chamado Bootstrap. Ele que é um complemento a mais para projetos web, muitos programas, muitos profissionais usam o Bootstrap justamente para complementar a sua página web. Então você vai ter a oportunidade de criar uma página como essa a partir desse mini curso HTML. Eu espero que seja bastante proveitoso para você. Fique agora então com a primeira parte. Bem, chegamos então à parte onde nós vamos realmente começar o conteúdo. Mas seria interessante que vocês praticassem para que vocês pudessem realmente fixar um pouco melhor aquilo que vocês vão aprender. Aquilo que a gente vê de código, aquilo que eu criar aqui de código HTML, os exemplos que eu utilizar na aula, inclusive esse slide de aula, será disponibilizado para vocês, tá? Então, basta ficar atento aí, vocês vão receber o link para poder fazer o download. O objetivo desse nosso mini curso, então, é compreender o que é uma interface web, utilizar as linguagens web HTML e CSS para criar e personalizar páginas web e implementar interfaces para páginas web a partir de padrões e de bibliotecas. Então, os padrões iniciais da linguagem HTML e CSS e também com bibliotecas, como Bootstrap, que nós vamos estar utilizando como exemplo para a criação de interfaces web. A emenda, então, vai nessa primeira parte com o conceito do que é web, do que é uma interface, e vamos introduzir a linguagem HTML em sua estrutura básica. Trabalharemos com CSS, com a criação de interfaces web com os dois, com HTML e com CSS, e veremos como publicar páginas web também na internet. Aqui tem algumas referências básicas, certo? Que eu vou estar disponibilizando esse slide para vocês, então vocês vão ter acesso a esses links, que é por onde vocês podem ter uma noção inicial de HTML, é um pontapé inicial para vocês realmente fazerem um estudo sobre a linguagem HTML. Bem, vamos lá então. Bem, primeiramente, o que é a web? A web é um ambiente conectado. Nós não podemos confundir a web com a internet. Geralmente a gente chama web, ou chama de internet, tudo aquilo que está conectado. Quando a gente conecta com o nosso celular, conecta com o computador, conecta um dispositivo, a gente chama tudo isso de internet. Ou chama tudo isso de web, mas não é necessariamente a mesma coisa, tá? O Mark Notman, ele faz parte de um grupo de trabalho do HTTP, dentro de uma força-tarefa, digamos assim. Ele define, ele diz que durante muito tempo a definição mais aceita de web é de algo que tem uma URL. A URL basicamente é um caminho, tá? É um link que você pode acessar. Por exemplo, aquilo que eu passei para vocês aqui, http bit.ly/interfaces 2021 é uma URL, é um link que você clica e você acessa então algum documento. Ou seja, para que existe a web? A web ela foi criada justamente para nós podermos navegar na internet de uma maneira diferente. E ele foi criado por esse pesquisador chamado Tim Berners-Lee, lá na Europa, e dentro desse centro de pesquisa europeia, ele criou então um padrão, uma forma padrão de comunicação através da internet. E esse padrão, então, é justamente a base de como nós podemos navegar na web. E empresas como a Google e como a Netscape
né, aproveitaram bastante esse começo ali dos anos 90 para criar, então, suas empresas, seus mecanismos. E a partir dessa estrutura, então, nós vamos ter e vamos conhecer o que é navegar na internet. E graças ao protocolo HTTP, HTTP significa Hypertext Transfer Protocol, ou protocolo de transferência de hipertexto. E ele é utilizado para que nós possamos, então, trocar requisições com a internet. Como é que funciona? Nós vamos ter aqui, basicamente, o nosso computador, né, o lado cliente da operação, e o lado servidor, que é onde ficam os dados, onde ficam as páginas web, onde fica, por exemplo, o servidor lá do G1, do UOL, um site de notícias, por exemplo, que você acesse como uma rede social. Então, quando você aqui no seu lado cliente, seja no seu celular, no seu computador, clica no botão para fazer uma ação, ele vai mandar uma requisição via HTTP, que é esse protocolo de comunicação, ele vai mandar aquilo que você pediu, vai até o servidor onde está aquela solicitação que você pediu e te retorna o conteúdo relativo àquilo. Então, o HTTP ele é o Hypertext Transfer Protocol, que é o protocolo utilizado para enviar e receber informações através da web. Ele é baseado em requisições e respostas entre o lado do cliente, que são os usuários, e o lado do servidor. Então, as páginas web vão ser formadas, né, para que nós possamos ter algum tipo de retorno da web um pouquinho mais estruturado. O que nós vamos fazer é algo muito primitivo, digamos assim. É o que realmente é a raiz do HTML. E o HTML significa Hypertext Markup Language, ou seja, linguagem de marcação de hipertexto. Certo? E basicamente ele usa as ligações de elementos entre hipertexto e hiperlink. E de modo geral, as páginas web são hospedadas no que nós chamamos de servidor web. Execução no cliente, né, no lado cliente, né, que é o lado do usuário, que são chamados browsers ou navegadores, ele basicamente vai interpretar os códigos HTML, CSS e JavaScript. Essa é basicamente a função do navegador. É interagir com o servidor web, atendendo a solicitação do usuário. Mesmo que você não esteja conectado à internet, você pode criar uma página web e testar, desde que você esteja utilizando, por exemplo, uma linguagem e tenha pelo menos um navegador no seu computador para testar, certo? Essa linguagem HTML, como nós vimos, o CSS e o JavaScript são, digamos assim, três pilares aí da web de hoje, né, onde nós precisamos bastante delas, apesar de eu poder criar, sim, uma página muito simples só em HTML, mas é interessante que eu use também as folhas de estilo do CSS e a linguagem JavaScript para tentar dinamizar um pouco a minha página. Mas o que é o HTML em si?